Ele voltou. E eu também. General imoral, divino, da espada de 8 empunhaduras, Mahoraga volta em Jujutsu Kaisen módulo. O monstro voltou! Voltou! Mahoraga volta e eu não posso deixar de voltar com as revisões depois desse último capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. Estou declarando a volta da era Heian do canal. Simbora para uma super análise, não só de Power Scaling, mas também de tudo que essa continuação de Jujutsu Kaisen tem de bem estruturado. Simbora! Olá galera, eu sou o Guinho Tassiano e galera, não teve como segurar. Eu já fiz algumas análises aí, eu fiz um vídeo sobre o meu medo dos aliens chegando aí na continuação de Jujutsu Kaisen módulo. Eu fiz um review do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e de uma nota altíssima, porque eu sim já sentei com editores de verdade, com as mesmas técnicas da Shueisha, que é a editora que publica Jujutsu Kaisen, e eu vi em primeira mão como o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo tinha todos os elementos que um primeiro capítulo deve ter, que um primeiro capítulo é cobrado pelos editores de maneira bem encaixada, de maneira sucinta, de maneira atendendo ao pedido, por isso tem notas altíssimas. Não é porque tem uma grande calamidade que deixa o fã de Jujutsu de pinto duro, não. É porque tem algo muito bem elaborado para um primeiro capítulo que atende toda a demanda de uma editora. Então minha nota foi altíssima. Só que eu não lancei as análises dos capítulos subsequentes. A coisa estava tão bem estruturalizada que eu estava planejando em lançar vagarosamente os arcos, a análise dos arcos, mostrando desse capítulo tal até tal, o autor foca nisso, desse capítulo tal até tal, o autor foca nisso. Mas depois desse capítulo não dá, galera. É o homem, é o Mahoraga, o homem não, a enjaulada, o Mahoraga voltando. Mahoraga, estranho, né, que é um personagem baita de poderoso, mas toda vez que aparece é pra apanhar. Mesmo sabendo disso, a gente adora ver esse monstro em ação. E o capítulo não me empolgou só porque o Mahoraga apareceu, e sim porque a culminância dos elementos narrativos, dos conflitos interpessoais dos personagens, atingiu o ápice, sendo marcado pela chegada do Mahoraga para confrontar Dabura, que eu gosto de chamar de pai do Sukuna. O homem mais pirocudo e maior antagonista deste arco. Cara, vamos falar desse capítulo, ou melhor, vamos marcar a partir de agora fazendo review semanal de Jujutsu Kaisen módulo aqui no canal, com todos os nuances que você não pode perder. Mas para não ignorarmos os capítulos iniciais que eu não trouxe no canal, vamos fazer um apanhado, uma crítica geral antes de falarmos do final desse capítulo esplêndido que marcou a chegada do Mahoraga. Vamos lá, galera. Primeiramente, meu maior medo não se concretizou. Os aliens não são um termômetro seco para escalonar poderes. Eles não são apenas um mensurador de Power Scaling e aí para mostrar poderes que destroem planetas ao fã e ganhar ele com isso. Não, não é como o Boruto, não. Os aliens trouxeram o cerne, um coração necessário para a trama. A trama só gira em torno dos aliens, não pelo poder, não pelo confronto de feitiçaria, de poderes jujutsus que eles podem causar, e sim os dilemas que eles podem trazer para ser o eixo narrativo. E como o autor, através da relação dos humanos, dos japoneses com os aliens, estrutura toda uma rede de tramas, de ações, de consequências. Meus amigos, os aliens não estão aqui só para serem deuses superpoderosos, não. Nem são. Só tem um que carrega esse perfil. Eles nem são. Eles estão aqui para o conflito temático, crítico e estrutural de toda a narrativa. Isso é muito mais considerável do que o que foi feito em Boruto. Desculpe catucar. O autor, mesmo com os aliens, ele preserva a temática inicial, que a gente chama de pensata narrativa, da obra de Jujutsu Kaisen, onde ele trazia o terror e o horror.
Aqui o terror é através de outro espectro da imaginação, do místico, do ocultismo em si, que é a emulação perfeita de um primeiro contato. Se você vê as políticas, as interações dos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, você vê que ele consegue trabalhar muito bem o terror e o sentimento de um primeiro contato com a civilização alienígena. Todos os pensamentos, galera, que você teria aí na sua casa, se saísse a notícia que aliens estão visitando o planeta, que vamos ter contato com aliens, todos esses pensamentos que você teria, as pessoas têm no mangá. As pessoas trabalham ele no mangá. E de forma recíproca. Tanto os humanos para com aliens ou aliens para com os humanos, eles ficam pensando, quais as intenções deles? Será que eles são bons? Será que eles vão querer se aproveitar de nós? Será que eles vão querer nos usar? Será que eles têm armas poderosas? Será que eles têm um guerreiro mais forte que o Daburá? Será que vamos poder coexistir em paz? Cara, é muito bem feito. Qualquer negociação é feita através de máscaras, de poses, de diplomacia, mas com postura, carregando intrinsecamente no pensar de cada um o medo sobre o que esse povo, que não é meu povo, vai fazer, pode fazer, o quão mal ou confiável esse outro povo é. Tudo isso, galera, move os diálogos, move as interações, as ações, as consequências. Nossa, o autor realmente consegue desenhar, banhar uma estrutura política. Ele alimenta o terror da sua trama, ressignifica o que é Jujutsu Kaisen, porque o universo Jujutsu que foi criado, os aliens não chegam como estrangeiros, eles chegam como algo análogo a feiticeiros Jujutsu, trazendo semelhanças e diferenças com os feiticeiros que conhecemos, e essas semelhanças e diferenças vão trazer conflitos muito significantes enquanto se monta a rede política da série. E aqui eu estou falando de política mesmo, muito bem trabalhada pelo autor. Eu não tô... Sinto muito se vai ofender alguns, mas meus brothers de One Piece, eu converso, eu discordo direto sobre o superestimar que colocam em como Oda trabalha a política em One Piece. Por favor, o Oda não trabalha. Sim, One Piece tem política, mas está longe de refletir a complexidade que elementos políticos realmente devam ter. Em One Piece é muito caricato, é muito direto, é muito objetivo, é muito raso. Quem é mal, você já sabe que é mal. Quem é bom, você já sabe que é bom. One Piece não carrega essas discussões, esses conflitos políticos de forma verossímil, aprofundada, com toda a cadeia de complexidade e envergadura que uma obra que se busca ser mais inteligente conseguiria construir. One Piece implica valores. O Oda já disse isso, é valores. Ele joga um valor e você pega, o valor é a união, o valor é isso. Mas não pega o cenário para resolver questões complexas sobre políticas. Tudo é muito direto, tudo é muito objetivo, tudo é muito caricato, você já sabe que é vilão, você já sabe papapá. Temos um problema político, como é que resolve? Bate nesse cara, o Luffy derrota, pronto, resolvido. Rei maligno, bate nesse cara, bota um rei bom, resolvido. Aqui não. Aqui as coisas não são fáceis de resolver. Pegando aspectos religiosos, culminam tudo. E o autor consegue trabalhar os problemas de um culto à religião, um culto a um conservadorismo religioso aqui, da parte dos aliens, sem denegrir a importância de se ter uma religião. Ele consegue fazer isso, ele samba muito bem. Cara, aqui, realmente, em Jujutsu Kaisen módulo, o autor superou, porque temos um conflito cheio de política. Não só para ser o espelho do mundo da gente, porque aqui a gente nota uma crítica sobre imigrantes, uma crítica sobre estrangeiros, povos diferentes tentando coexistir e conviver. Não é só isso. Ele não tenta retratar o mundo da gente, ele tenta se ligar ao mundo da gente. Ele consegue preservar a sua própria cultura, o Gege consegue criar a sua própria cultura, os seus próprios conceitos de realidade, que é através do poderzinho de ter Jujutsu e não ter Jujutsu, até conceitos biológicos próprios para os aliens, que é o terceiro olho, a lágrima do terceiro olho, que vai estar relacionado com o seu culto aos Kalians, que é a sua religião, que vai estar direcionado com as suas ações políticas, nas negociações com os humanos. Cara,
sem palavras. O autor trabalhou bem pra caramba. Se você quer entender tudo, você tem que ler todo o Jujutsu Kaisen Module ou esperar que eu faça um resumo só sobre isso. Só sobre isso. Porque aqui eu só queria desabafar o quanto bem lapidado, bem estudado e o quanto sim, temos complementos e complexidade política enriquecendo a trama e que os ETs não sucatearam e destematizaram a obra. Eles a substancializaram. Galera, chegando no capítulo atual agora, finalmente, tretas envolvendo a crença do povo alienígena que está na Terra. Eles cultuam seres chamados Kalians em seu planeta, que esses seres não morrem. Esses seres não morrem. E não atacam eles, atacam todas as outras raças menos eles. Eles conseguem sentir as emoções, as tristezas dos Kalians e veneram eles como deuses, porque o Jujutsu deles vieram desses seres. Ao chegar na Terra, eles são semelhantes a feiticeiros Jujutsu, esses aliens. E os Kalians são nada mais, nada menos que um ser análogo às maldições aqui da Terra. Então quando eles viram na Terra, quando tudo já estava quase resolvido, quando eles estavam super bem com o Japão, estavam negociando, virando um povo só, cara, descobriram que os humanos têm que exorcizar maldições. Era uma coisa comum, um senso comum para os humanos. Mas para eles, aqueles bichos eram Kalians, ou semelhantes a Kalians. Eles sentiam a dor daqueles bichos. Não fazia sentido os humanos matarem isso que para esse povo que veio de outro universo é sagrado. Como é que podem coexistir com isso? Aí vem um conflito. Eu já disse, galera, uma história não é rica com problemas. Ter problema, você traz uma solução pronta. Ela é rica com dilemas. Por quê? Porque os humanos, para se ver bem com os aliens, eles não podem matar maldições. Só que se eles não matarem maldições, as maldições vão matar o povo japonês e se espalhar pelo globo. Só que se eles matarem as maldições, vão irritar os aliens e pode ter retaliação. Através de diálogos que não deram certo e pessoas discutindo de sangue quente, já houve um grande acidente no mangá, que é a morte de um personagem muito querido para os aliens e que culminou agora numa baita batalha, onde o guerreiro mais forte dos aliens, o Dabura, vai ter que enfrentar o guerreiro mais forte da humanidade. Cara, como sair dessa arapuca? Como sair desse dilema? Dilemas enriquecem obras. Problemas só são etapas das obras a serem resolvidas. Dilema é rico. Eu já dei esse exemplo narrativo aqui com o exemplo do detetive. Eu adoro o exemplo do detetive. Um problema. Descobrir a identidade de Jack o Estripador. Isso é um problema. Quando for resolvido, ok. Um dilema. Olha como enriquece a obra. O investigador que está descobrindo a identidade de Jack o Estripador começa a chegar à conclusão que ele é o seu filho. Gerou dilema. E aí? Ele vai prender o próprio filho? Ele vai acabar com as investigações? Ele vai continuar? Meu Deus, o quê? Cara, sensacional. Autor Gege, ele está com um potencial absurdo. Fora as menções de personagens como Yuji Tadori, a Nobara que apareceu, ele não se escora nos personagens antigos para criar a dependência da narrativa da obra agora, da obra atual, como faz o Boruto. No início do Boruto ele tem que se escorar muito em todos os personagens que já eram cativos da fandom. Não, aqui ele conseguiu criar histórias próprias, problemas próprios e elementos a nos convidar a interagir, entender os problemas dos personagens e nos perguntar como os personagens vão resolver esses problemas. O guerreiro mais forte da humanidade é escalado para ser Yuka Okkotsu, que é a neta do Yuta, né? Só que não é porque ela é a mais forte, e sim porque ela traz o mais forte. Vamos marcar a volta dos revis a partir dessa cena, galera. A Yuka pula do céu para enfrentar Dabura, que é absurdo, é monstro. Dabura, só pela presença, intimida todos os personagens da trama. Ele é o mais próximo que temos do Sukuna. Mas será que ele é igualmente forte ao Sukuna? Mais poderoso que o Sukuna? Deixem nos comentários que eu posso até fazer um vídeo sobre. Como eu disse, a Yuka não é a mais forte. Ela tem o mais forte que a humanidade pode oferecer agora. Ela pula, caindo, usando a queda do avião para mergulhar na sua própria sombra e sumir do campo de batalha, enquanto, assim como o Megumi, ela invoca, com esse tesouro eu invoco, entra dentro da sombra e o bichão já cai quase espragatando a cabeça dela. Pô! General imoral, celestial da espada de 8 empunhaduras, Silas Mahoraga. Cadê outra camisa pra eu rasgar? Eu não tô me aguentando. O Mahoraga chega. Cara,
Olha como ela usou o mesmo truque do Megumi, o ritual do Mahoraga para invocá-lo. Ela não dominou o Mahoraga, ela invocou o ritual para o Mahoraga lutar contra ela e contra quem tiver no cenário. Só que ela o invocou pulando de um avião e se escondendo na própria sombra antes do Mahoraga ser completamente invocado. Por quê? Porque assim ela deixa de existir no cenário. Ó, tô dentro da sombra, não tô no cenário. Se vira aí, Mahoraga, com quem tá aí em cima. Se ela tivesse feito isso sem ser pela queda, sem ser caindo na própria sombra, não tinha dado tempo dela correr do cenário, Mahoraga já ia matar ela. Ela pula caindo de avião, o bicho já chega quase pisando na cabeça dela. É incontrolável essa besta. E agora quem tá na frente dele é Daburá. Daburá esse que se mexe pela primeira vez e de forma impetuosa na obra. Nada abala Daburá. Ele sempre é de boa. Mas, dessa vez, quando Mahoraga chega, Daburá já pula e dá uma chuva de laser. Acertando o Mahoraga. E temos a técnica Jujutsu desse sucessor de Sukuna aí. O Daburá controla um feitiço Jujutsu que move luz. Que é feito de luz. Não só de luz, mas também é feito de... Isso mesmo, isso que eu pronunciei. Daburá usa luz com... que é um elemento alienígena, uma massa assassina gerada pelo povo de Deskut, que é o povo tribal e guerreiro da qual o Daburá faz parte. É um elemento que não pode ser pronunciado pelos humanos. Ele mistura o com luz e juntos cria sua técnica Jujutsu. Acertou o Mahoraga, e ao acertar o Mahoraga, a roda começa a girar. E terminamos esse último capítulo com o editor falando. E começa a adaptação da primeira técnica Jujutsu alienígena da história. Galera, o que pode nascer disso? O que o Mahoraga pode aprender com um elemento que nem sequer existe na Terra? O cara, como é que vai ser essa luta? Olha de novo os hypes do combate. Mas não é só o combate seco, não é só o power scaling. É a situação política, é a situação irresolvível dos aliens e dos humanos querendo coexistir, culminando na luta do Mahoraga com o Daburá. É isso que faz cinema, é isso que faz catarse. Meus amigos, a Era Heian do canal voltou. Deixa aí, se você acha que o Daburá vai ganhar, eu acho que ele vai, né? Ou se o Mahoraga dessa vez veio pra ganhar, que adaptações o Mahoraga pode tirar? Meus amigos, Era Heian voltou no canal. Semana que vem, já tô com o review do novo capítulo. O que? Jujutsu vai estrear em janeiro? Meio mundo de vídeo pra você que é fã de Jujutsu. Ó, tô de Sukuna já quero mais camisa. Você tem camisa de Jujutsu? Manda pro pai. Me patrocina. Ficando por aqui, galera. Vocês veem como eu tô enérgico, como eu tô emocionado. Li domingo, mas guardei a emoção até pra hoje. Mahoraga! Ai, deixa seu like, explode comentário aí que eu tô ficando nessa, senão eu vou derreter aqui de emoção. Forte abraço a todos vocês, galera, e até o próximo vídeo de Jujutsu Kaisen.